Boa noite. Boa noite. Aí. Para quem não me conhece e para quem já me conhece, me chamo Viviane. Sou filha do seu Antônio e da Luzanir, lá de Nova Olinda, irmã da Violene, da Vitória, da Violaine e da outra Vi que já está no céu intercedendo por nossa família, rezando por nossa família. Sou consagrada, estou no 4º ano de consagração dentro deste carisma. Sou muito feliz por ser consagrada dentro deste carisma. Há 3 anos e 6 meses doei a minha vida, ofertei a minha vida em prol da salvação das almas, de anunciar o amor e a misericórdia de Deus. E há 1 mês e há alguns dias estou morando no santuário, também realizando, dando mais um passo, mergulhando em águas mais profundas no chamado de Deus para a minha vida, que é a vida religiosa. Hoje eu aspiro à vida religiosa, sou aspirante à vida religiosa e estou nesse caminho para trilhar e realizar a vontade de Deus na minha vida. Amém? Então você que trouxe sua Bíblia, abra aí sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. E você que não trouxe a sua Bíblia, por favor, você que já é praticante, a estar no grupo de oração, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia, porque nela se contém uma arma poderosa, a palavra de Deus, aquela que nos guia, aquela que nos leva ao encontro daquele que te trouxe aqui nessa noite. E se Jesus ele te trouxe aqui nessa noite, ele quer te tocar. E Jesus ele nos toca pela palavra, nos toca pela Eucaristia e ele nos toca através do irmão. Então se você não está com a palavra, o Senhor ele não vai te tocar pela palavra. Então ande com a palavra. Deixe que ele fale com você através dela. Deixe que ele entre na sua intimidade através da Sagrada Escritura. Então vamos lá, você que já encontrou Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saístes do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou ainda criança. Porque a quem eu te enviar, ele irás. O que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca e me disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aê. Essa é a graça que o Senhor ele vai nos dando. Este mês nós estamos vivendo um mês vocacional. Nós já vivemos a semana do matrimônio, a semana do sacerdócio e essa semana, a semana da vida religiosa. E o tema do grupo de oração de hoje é o meu sim dado para a vontade de Deus. O meu sim para a vontade de Deus. E essa é a graça que o Senhor ele vai nos dando, porque todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados a algo. Muitos já descobriram o seu chamado, descobriram a sua vocação, mas muitos não.
Muitos não. E hoje cedo, quando eu estudava para pregação, eu estudava sobre a vida consagrada. E algo dentro de mim dizia: tem algo a mais, Viviane. Tem algo a mais, precisa de algo mais. E eu dizia: o que, Jesus? O que? E eu estudando, quando olho para o telefone, era Caio me ligando. Ele dizia: Vivi, eu quero falar sobre a pregação de hoje. E aí eu disse: sim, eu estou estudando para ela. Eu estou rezando, escutando ali Deus falar. E aí ele me disse sobre o tema que a gente já vinha conversando anteriormente, semanas anteriores, que é justamente esse, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. E quando ele falava, eu nem disse a ele, mas quando ele falava, meu coração ele pulsava diferente. É como se de fato, aquilo que o Senhor ia falando que faltava, ele ia confirmando através da ligação. Por o telefone. E Jesus ele foi falando porque todos nós temos um chamado. E esse chamado de Jeremias é para nos mostrar que antes mesmo de sermos modelados no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já nos havia escolhido para algo. O Senhor ele já havia nos chamado para algo. Então desde que eu estava no ventre da minha mãe, ele já havia me escolhido. Ele já havia me dito para que foi que eu nasci. Ele estava lá te dizendo: olhe Maria, você nasceu para isso. Olhe Antônio, você nasceu para isso. E o Senhor ele tem um propósito muito perfeito para a nossa vida, para a sua vida. Talvez hoje você não sabe o que ou para que, mas Ele tem. E esse propósito, ele é perfeito, ele vai se cumprindo na medida que o tempo ele vai passando, porque tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E o que eu acho mais lindo nessa passagem é porque o Senhor ele vai dirigindo a palavra para nós. Ele mesmo vai chegando até nós e vai dizendo: olhe, eu te constituí, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu te consagrei antes mesmo de que saísse do seio dela. Ele nos consagrou, Ele nos escolheu, Ele nos chama, Ele nos chamou. Então isso vai crescendo dentro de nós e o Senhor ele vai nos atraindo. Ele vai nos atraindo para Ele, para Ele. Ele vai atraindo o nosso coração para o coração dele. Ele vai dizendo: olha, você é meu, você é meu, você é minha. E isso vai crescendo dentro de nós, porque o maior e o primário desejo do nosso coração é pertencer a Deus, é encontrar a Deus e dizer: afinal, agora sim eu encontrei aquilo que o meu ser, o meu coração desejava. É um coração que não te pertence, mas que na verdade, antes mesmo de te formar no seio de tua mãe, já pertencia a Deus. E Ele vai te atraindo para Ele. Ele vai te atraindo. Aqui nessa noite, aqui presente nas redes sociais que estão nos acompanhando, tem pessoas que estão sendo despertadas para o novo, despertadas para corresponder ao chamado de Deus. Só não sabe como, porque estavam adormecidos. E na medida em que eu estou adormecido, eu não compreendo, eu não escuto, eu não vejo, eu não sinto. Mas na medida em que o Senhor ele vai nos despertando, nós vamos tendo os sentidos novamente. Nós vamos compreendendo o que de fato Ele quer para nós. E na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai fugindo. A gente vai fugindo do chamado de Deus. A gente vai deixando Ele para trás. Eu vou corresponder a isso? Não, isso é coisa de doido. É isso que surge em nós.
Surge no nosso pensamento o desejo de não corresponder, de correr e dizer: não, eu não nasci para doar minha vida, não. Eu não nasci para ser missionária, não. Mas quando na verdade, dentro do teu coração, é para isso que você nasceu. Não nasci para casar, não. Mas quando na verdade, foi para isso que você nasceu. Jeremias não foi diferente, ele também fugiu. Ele tentou, na verdade, fugir. Quando nós também tentamos, na verdade, fugir. Mas ele diz ao Senhor: ah, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. E o Senhor o repreende, dizendo: não digas que eu sou apenas uma criança, porque eu irei falar por vós. Serei eu através de você, Jeremias, não é você. Não é você, não é a sua infância, não é a sua adolescência, não é a sua maturidade, não, sou eu em você, Jeremias. É o Senhor em você que vai falar. É o Senhor que em você que vai chegar amanhã no seu trabalho e vai falar. É Jesus em você. Não adianta achar que é eu, achar que é você. Não, porque é Jesus. Jesus, ele vai nos usando como instrumentos, assim como Francisco de Assis, ele diz: usa-me como instrumento teu, para anunciar, para falar, para amar. É isso que vai surgindo dentro de nós. Jeremias, ele se sentiu incapaz de realizar a obra de Deus, porque o Senhor o chamou para uma obra grandiosa. E ele se achou incapaz. E não é diferente conosco. A gente se acha incapaz de realizar a obra de Deus para a nossa vida, para a vida dos outros, porque o Senhor, ele nos confia. Ele nos confia, ele mesmo nos diz: eu te constituí profeta para as nações. Então não é para você mesmo. Você não nasceu para ser sozinho, você nasceu para ser comunidade. Você nasceu para evangelizar. E você não evangeliza você mesmo, você evangeliza o outro. Você evangeliza o outro, você fala de Jesus para o outro. Não tem como você falar de Jesus somente para você. Não tem como, porque Ele está em você. E Ele clama para ser anunciado às outras almas, às outras pessoas que sentem sede, que ainda não descobriu. Você descobriu. Porque se você está aqui nessa noite é porque você descobriu que o Senhor, Ele te chama, que o Senhor te escolheu, que Ele te constituiu profeta para as nações. Ele está nos aprimorando. Ele vai nos aprimorando. E na medida em que eu me sinto incapaz, o Senhor mesmo faz questão de nos dizer: sou eu em você. Porque o mesmo Senhor que nos chamou, Ele nos capacita a fazer, a ser e a realizar o seu chamado. O mesmo Senhor que nos chamou, Ele nos capacita a fazer, a ser e a realizar. Ele não nos deixa sozinho. Jesus não é um Senhor que te chama e te abandona. Não, Ele permanece com você. Ele está com você. É um Jesus que permanece com você e que, assim como Ele precisou de um sirineu para carregar a cruz, Ele precisa de você. E Ele sabe que você precisa dEle, por isso que Ele não vai deixar você sozinho. Ele vai te levar e Ele vai te conduzir. E na medida que Ele vai te conduzindo e que você vai traçando os seus passos no caminho daquele que te chamou, você vai compreendendo: é para isso que eu nasci. Porque o Senhor não me fez sozinho, o Senhor não me fez para estar sozinho. Ele me fez para estar com Ele e para viver em comunidade. Ele me fez para viver em comunidade. E é onde o Senhor, Ele nos diz: não importa o seu tamanho, não importa a sua idade. Não importa, você pode ser criança, jovem, adulto, idoso. Não importa, porque Ele te chama onde você estiver. Na situação que você estiver. Ele te chama a anunciar. Ele te chama assim como Ele chamou Jeremias na sua infância. Ele também te chama hoje. Você como jovem, você como criança, você como adulto, você como idoso, Ele te chama a anunciar também. Porque o Senhor, ele
escolhe, Ele não divide, Ele chama a todos. Ele chama a todos. E Ele vai te chamando. Porque o primeiro chamado que o Senhor nos faz é o chamado à santidade. É o chamado à santidade. O Senhor vai nos chamando a sermos santos, assim como Ele é santo. Assim como Ele é santo, porque muito antes de eu ser chamado a ser missionário, a ser profeta, o Senhor Ele me chama a ser santo. O Senhor Ele me chama a viver como Ele vive, porque a santidade ela é para todos. A santidade não é só para uns. A santidade ela é possível e ela é para todos. É para mim, é para você que está aqui, é para você que está nas redes sociais, nos acompanhando. Não é somente para uns. Não é somente para Francisco de Assis, não é somente para Antônio de Pádua, não é somente para Santa Clara de Assis, não é somente para os santos que já são santos, é para você que luta diariamente pela santidade. É para mim que luto diariamente pela santidade. Porque a santidade ela é possível. A santidade ela está diante de você. E deixa eu te contar que para ser santo não tem muita coisa não, basta você ser você. Basta você ser você. Porque santidade tem muito a ver com autenticidade. Seja autêntico, seja você. Seja você. Porque na medida em que você vai trilhando no caminho da santidade, no caminho que o Senhor Ele fez para você, você não vai somente atraindo os que estão em sua casa. Você vai atraindo aqueles que estão na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Você vai começando a atrair, porque a tua forma de vida, o teu falar, o teu caminhar. Às vezes você nem precisa nem falar, só precisa você aparecer. Só o teu jeito já atrai. Porque você espelha, porque você traz a essência verdadeira da santidade, porque você luta diariamente para isso. Você luta diariamente para isso. Esses dias eu acompanhava uma publicação do padre Fabrício de Andrade, e ele postou uma imagem de Santa Teresa de Calcutá e São João Paulo II. E ele dizia assim embaixo, ele dizia: é possível encontrar santos nas ruas. É impossível. Não é impossível, porque é possível. São santos atuais. João Paulo II e Teresa de Calcutá são santos atuais. Talvez aqui esteja uma Teresa, esteja um João Paulo, nas redes sociais esteja uma Teresa, esteja um João Paulo, e o Senhor Ele te chama a ser santo. O Senhor Ele te chama a ser santo nas tuas atitudes, no teu dia a dia. Ele te chama. E esses dois santos, eles sentiam o mesmo desejo que hoje eu e você sente, o desejo de corresponder a um chamado. O desejo de corresponder ao Senhor que está em nós, que clama por uma resposta. Que mesmo em meio a tantas perguntas e a tantos pontos de interrogações, Ele espera uma resposta da gente. Ele espera. E essa sede, ela vai crescendo dentro de nós, porque existe. Existe, ela não é inexistencial, ela existe. E ela está em você, e ela precisa ser correspondida. É possível ser santo na sua casa, como esposa, como esposo, como filho, como irmão. É possível. É possível, porque o Espírito Santo, ele sai derramando em toda parte a santidade. E o Espírito Santo que está em você, o Espírito Santo que está em você, ele sai derramando a santidade. Em vários lugares, em toda parte onde você está. Então é possível ser santo como esposo. É possível ser santo como esposa. É possível ser santo como filho, como irmão. É possível. Não tem desculpas para não viver aquilo que o Senhor Ele quer para você. Não existe. Porque o próprio Jesus, Ele nos chama a ser santo como Ele é santo. O próprio Jesus, Ele vai nos chamando a ser santo na nossa particularidade, no nosso interior. Ele vai dizendo: olha, fulano, eu quero que você seja santo. Venha ser santo. O Senhor Ele falou no Antigo Testamento e falou no Novo: sede santos porque eu sou santo. Porque eu sou santo.
E a santidade, ela vai acontecendo na nossa vida e ela vai brotando. A partir do momento em que eu vou vivendo e eu vou proclamando aquilo que de fato o Senhor me chamou a ser, ela vai dando frutos. Eu vou sendo uma árvore frondosa porque eu vou dando frutos para o céu. Eu vou gerando frutos para o céu. Eu vou gerando filhos para o céu. Dependendo se eu sou pai ou mãe, eu estou gerando filhos para o céu. Porque um pai espiritual, uma mãe espiritual, ele também tem a missão de gerar filhos para o céu. Porque chegam muitos jovens necessitados. Chegam muitos jovens sedentos por uma resposta. E a resposta que lhe falta é corresponder ao chamado de Deus para a vida deles, interiormente. De dizer, eu quero ser santo. Eu quero viver como você vive. Eu quero alcançar o que você alcançou. E isso vai acontecendo. E não é só os jovens que chegam aqui, não. É várias pessoas sedentas por uma resposta. Sedentas por um Deus que habita interiormente dentro de nós. Que habita aqui dentro. E Ele tem sede da tua resposta, da tua busca. Ele tem sede. Ser santo como o Senhor é santo. Vamos imprimir dentro de nós uma máxima que Santa Teresinha, ela diz, quando ela se acha pequena demais, e ela vai dizendo, Senhor, que sejas Tu mesmo a minha santidade. Quando ela vai se achando incapaz de alcançar aquela santidade, ela vai dizendo, Senhor, que sejas Tu mesmo a minha santidade. E que essa possa ser a nossa oração, quando nós nos sentirmos incapazes de dar passos, de alcançar a santidade, vamos nós mesmos dizer para o Senhor, Senhor, sejas Tu mesmo a minha santidade, porque eu não consigo. Eu não consigo e eu quero ser santo. Eu quero ser santo. O chamado de Jeremias, ele tem muito a ver com o meu chamado. Ele tem muito a ver com o meu chamado, porque aos 12 anos de idade, o Senhor, Ele despertou aquele chamado que desde o ventre da minha mãe Ele me chamava. Aos 12 anos de idade, o Senhor, através de jovens que doaram a vida deles, o Senhor foi me chamando também a viver aquilo que eles viviam. E na medida em que eu via ali a doação de vida deles, a oferta de vida deles, eu ia compreendendo, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Dentro de mim, na minha humanidade, havia um desejo muito grande, porque nós fazemos planos, nós montamos projetos, futuros, tudo. Então dentro de mim havia um desejo muito grande de cursar a faculdade, de arrumar um emprego, de ajudar a minha família, meus pais. Mas aos 12 anos de idade, algo diferente despertou em meu coração. O desejo de ofertar a minha vida, o desejo de me entregar. E através da vida desses jovens, eu fui aumentando ainda mais esse desejo. Ainda mais o desejo de dizer, eu quero ser como eles. Eu quero poder me ofertar daquele jeito. Eu nasci para ser missionário, eu nasci para ajudar o próximo. Eu nasci para estar ali, naquela condição. Eu nasci para ser dependente do Senhor. E da mesma forma como Jeremias foi chamado, eu também fui, você também é. Você também é. Eu me lembro que na minha primeira pregação, que a coordenadora de Nova Olinda, lá da minha cidade, me chamou, eu não falava. Porque minha língua ela não parava de embolar. Não saía uma palavra. Eu dizia, eu não sei falar, ninguém vai me escutar, ninguém vai me entender. Uma criança falando. Mas o Senhor, Ele fala através da gente. Porque não sou eu. Não sou eu, é Jesus que fala. É Jesus que chega a tantas almas necessitadas. É Jesus. E na medida em que a gente vai se ofertando, a gente vai entendendo. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Porque na medida que uma pessoa se oferta por amor, ela vai se entregando por amor. A entrega dela é a resposta para um chamado. E
a entrega daquele jovem foi resposta para o meu chamado. Eu não entrei com os 12 anos para a vida missionária, mas aos 17 anos eu entrei. Aos 17 anos eu entrei e eu pude ofertar a minha vida. E no mesmo ano que eu entrei na vida, na comunidade de vida, vim morar aqui no Centro da Evangelização. Eu descobri que eu tinha passado para 3 faculdades e eu disse, eu não vou para nenhuma. Por mais que dentro de mim tinha esse desejo, eu preciso ir, eu quero ir, eu vou ajudar a minha família e tal. A minha mãe também, era um sonho da minha mãe que eu fosse, mas dentro de mim havia um chamado maior. Havia um desejo maior. Eu disse, eu não vou porque eu não serei feliz na totalidade. E eu preciso ir ao encontro da minha felicidade total. Porque a minha felicidade na totalidade era doando a minha vida, era sendo missionária. E hoje eu sou feliz. Hoje eu não tenho uma faculdade, mas eu tenho e vivo na vontade de Deus. E isso me faz feliz. Isso me faz feliz porque eu encontro a minha felicidade fazendo todos os dias a vontade de Deus na minha vida. Hoje, logo cedo, no Instagram da FAC Trindade, da Missão de Trindade, alguém me perguntou, Viviane, qual é a maior dificuldade? Ou melhor, qual é a maior faculdade que tu encontrou na tua caminhada? E eu respondi, nenhuma. Não existe a maior dificuldade, porque todos os dias a gente vive a dificuldade, a gente encontra barreiras, a gente vai encontrando. E eu correspondi a essa pessoa dizendo, a maior dificuldade é a luta desigual contra a minha vontade e a vontade de Deus. Porque nós somos humanos. E existe a minha vontade, existe o meu desejo, mas muito maior do que o meu desejo é o desejo e a vontade de Deus. E eu sou feliz lutando todos os dias para viver na vontade dele. Eu sou feliz desse jeito, aonde eu encontrei de fato a minha felicidade. E no ano de 2015, eu tive a graça de me consagrar neste carisma, de me ofertar neste carisma ainda mais. E um consagrado, gente, essa semana nós vivemos de fato e temos a missão de rezar pelo consagrado, por todos os consagrados do mundo inteiro, as religiosas, os religiosos. E Deus, Ele nos dá essa missão. E eu digo para vocês, um consagrado, ele não se consagra para si, ele se consagra para o outro, ele se consagra para o próximo. E um consagrado, ele vai descobrindo que a missão dele é cuidar do outro. Ele vai descobrindo que ele não nasceu para de fato viver sozinho. Ele nasceu para viver em comunidade e cuidar do outro. E cuidar do outro. O coração de um consagrado é um coração indiviso, porque ele é todo de Jesus. Ela é todo de Jesus. E sendo todo de Jesus, ele é todo das almas. Ele encontra sentido para a sua alma. Ele encontra sentido para a sua oferta. E muitos aqui nessa noite é um Jeremias. Assim como eu sou um Jeremias, existe muitos aqui que é um Jeremias. E o Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele vai te chamando, Ele vai suscitando na tua vida aquilo que de fato você nasceu para ser. Você nasceu para ser. E você vai encontrando sentido para viver totalmente para Deus. Porque vivendo para Deus, você vive também para o outro. Você vai se dando ao outro e você vai entendendo, eu nasci para viver assim. Eu nasci para viver assim, porque o meu coração, a minha alma, o meu eu não existe. Existe Jesus em mim.
Existe Jesus em mim e eu nasci para anunciar o amor. Eu nasci para anunciar a misericórdia que me resgatou, o amor que me resgatou. É esse que eu devo e tenho a missão de anunciar. É essa a nossa missão. É essa a nossa missão que estamos aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando, essa é a nossa missão. A missão de anunciar, a missão de levar a misericórdia, a missão de levar o amor a tantas almas, as pessoas necessitadas, aquele pobre que está caído na rua, aquele que está em casa trancado no seu quarto. É para ele que você deve anunciar. É para ele. É para ele. E o Senhor, Ele nos dá essa liberdade, a liberdade de rezar uns pelos outros, a liberdade de ousar no Espírito e de falar de Jesus para tantas almas. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.